Nelson Oliveira é candidato ao Partido Socialista, é atual vereador do Executivo, apresenta-se para suceder a Pedro Machado, que termina funções por limite de mandatos, e tem como principal adversário o Lionel Vieira, da coligação Lousada no Coração, PSD, CDS e agora também com a Iniciativa Liberal. É vereador, sucede a Pedro Machado, que atinge o limite de mandatos. O que é que vai mudar na gestão relativamente a Pedro Machado, caso vença? Bem, obrigado, antes de mais, pelo convite. Parabéns ao Verdadeiro Olhar por esta iniciativa. Essencialmente é um caminho de renovação, novas caras, novas ideias, mas essencialmente com muito gosto naquilo que foi feito até à data, porque Lousada tem tido um desenvolvimento sustentado, tem tido um desenvolvimento criterioso, com muita responsabilidade financeira. Somos orgulhosamente um município de boas contas, que também já vínhamos neste prisma do anterior Presidente de Câmara, o Dr. Jorge Magalhães. Soubemos fazer os investimentos corretos, aqueles que nós achamos necessários. Obviamente que há sempre quem gosta, outras pessoas que não. Mas o que é certo é que mesmo em 2021 tivemos um reforço desta votação que transformou-se na maior vitória de sempre. E por isso também contribuiu também o meu trabalho enquanto vereador no combate à pandemia, que foi uma altura bastante difícil, se calhar é mais difícil para os próximos anos. Espero que séculos não tenhamos outro tipo de situação como esta, mas essencialmente agora com um conjunto de investimentos que já estão em curso e que irão estar prontos no próximo mandato. Portanto, há uma novidade com as pessoas que são escolhidas, um rejuvenescimento, pessoas que nunca estiveram na política, que eu escolhi para o meu executivo, da sociedade civil, obviamente também integrando outros elementos que já estão no executivo, como a doutora Maria do Céu, o professor António Augusto. A doutora Maria do Céu fez apenas este mandato como vereadora, portanto ainda é quase que se pode dizer também é uma novidade. E, portanto, nós temos aqui um conjunto de investimentos fundamentais para a população de Lousada, porque vai mudar mesmo o prisma de todo o desenvolvimento, na área da saúde, na área da educação, nos serviços públicos prestados às pessoas, nas infraestruturas. Portanto, há um conjunto de obras já em curso que irão fazer verdadeiramente a diferença em Lousada. Já percebemos que vai seguir uma linha de continuidade que vem desde Jorge Magalhães, este equilíbrio, mas é um presidente novo. O que, diga-me, 3 aspectos que não será mais do mesmo. E o mais do mesmo não é negativo. Certo. O que é que fará a diferença? Certo. Por ser o Nelson e não o Dr. Pedro Machado? Há desde logo na vertente empresarial e também com a minha área do urbanismo, do licenciamento de atividades económicas, estamos a preparar uma verdadeira expansão das redes e das zonas industriais. Isto porque nós temos algumas zonas industriais interessantes, mas queremos muito mais. Queremos que as zonas industriais possam estar em ligações em nós rodoviários que já existem, ou seja, Lousada tem muitas zonas de excelência destes nós rodoviários, e espalhar um pouco por todo o território zonas de acolhimento empresarial, nomeadamente na Aparecida, em Lodares, em Figueiras, e retirando o foco do centro, que muitas das vezes, fruto de ações no passado, centralizou também estas zonas. Uma área que eu não quero prometer isto, porque eu sei que é um caminho difícil, mas nós temos que o fazer, paralelo à linha de Val de Sousa, que é tão necessária para o nosso concelho, e vamos continuar a lutar para isso, é a construção ou criar condições para existir algo diferenciador na região, que é um terminal de mercadorias ferroviário. Não existe, é algo que uma região como o Tâmega e Sousa necessita bastante. Existe uma na indústria da pedra ali em Irivo, mas eu julgo que na zona entre Caí de Rei e Meinedo poderemos ter ali um verdadeiro interposto que irá revolucionar a área empresarial em Lousada. O que é que permite? Permite que os empresários que agora têm que desaguar as suas mercadorias
agora de uma forma rodoviária, possam com muito menos custos e muito mais rapidamente carregar um comboio para disparar para o resto da Europa de uma forma muito mais fácil. Isto não são palavras vãs, ou seja, nós para propormos esta iniciativa tivemos que reunir com quem direito, já reunimos com a Associação Nacional de Transitários para verificarmos o local, reunimos com algumas pessoas da APDL para percebermos a viabilidade desta situação. Existem já outros terminais. Existe linha até ao Porto de Leixões. Exatamente. Essencialmente vocacionada e depois outras ligações para o resto da Europa, para Madrid, para o que for, porque o que nos dizem os empresários é que poupariam cerca de 10 vezes aquilo que custa carregar um caminhão, e muitas das vezes com limitações de espaço, obviamente, para desaguar as suas mercadorias. Isso, desde logo, é importantíssimo, porque seria uma obra não só do nosso concelho, mas sim da nossa região. Tivemos a estudar a localização e existe um espaço que poderá ser sensato para isto. Não é uma estrutura gigantesca, as pessoas esqueçam isso, não é preciso uma estrutura gigantesca, é preciso sim uma estrutura que permita um comboio colocar-se, atracar e carregar as mercadorias. Portanto, esta é uma das grandes questões que eu gostaria mesmo de colocar. Depois, é algo que eu não posso dizer que é uma diferença substancial, porque já está a ser concretizada, mas na área social. Ou seja, nós crescemos 65%, ainda não está preparado tudo, não está tudo pronto, em vagas de novas creches, que é algo fundamental. Um território como Lousada, que é jovem, é dos concelhos mais jovens do país, as pessoas não vêm para Lousada por mero acaso, vêm porque percebem que a nossa dinâmica em termos educativos, culturais, desportivos, empresariais também, é forte. Mas nós precisamos de alavancar mais esta situação, porque o tempo das famílias, e muito bem, saudosos esses tempos, mas que existiam sempre uns avós disponíveis para estar e tratar dos netos, já não é tanto o tempo que nós temos agora. Ou seja, as famílias precisam de ter este suporte familiar. Nós estamos a construir uma série de creches por todo o território, uma delas até uma creche municipal. Nós privilegiamos as parcerias com as IPSS, quando assim não é possível. Quantas é que criaram nestes últimos 4 anos? Estes últimos 4 anos já abriu recentemente a creche em Caí de Rei, em Meinedo, 2 áreas fundamentais. Estamos agora a ultimar a creche em Cristelos, no centro de Lousada, com uma capacidade bem mais robusta, cerca de 60 vagas, as outras têm 42. E também estamos a criar em Santo Estevão, freguesia mais distante do concelho, mas que é fundamental para conseguirmos continuar a preservar a população ali. E depois, não só as que existem novas, mas também reforçamos a capacidade nas IPSS atuais, com acordos com a Segurança Social. Quem diz esta área? Também diz a área da terceira idade, porque nós já estamos a construir e a terminar, irá ser aberto no próximo ano, certamente, uma nova ERP, um lar para idosos com 60 vagas, e nós aqui também não podemos prometer o céu. Ou seja, nós sabemos que é uma necessidade imensa para a população de Lousada ter mais estruturas residenciais para idosos. O investimento associado que é muito grande. A título de exemplo, podemos estar a gastar cerca de 6 milhões de euros numa infraestrutura para 60 idosos. Portanto, isto às vezes prometer um lar em todas as freguesias, nós acima de tudo temos que ter responsabilidade financeira para percebermos o que é. Mas em contrapartida, aumentamos muito o serviço de SAD, Serviço de Apoio Domiciliário, que é um serviço fundamental que mantém os idosos no seu lar, mas que existe uma equipa social das IPSS que vai junto destas casas. Mas isso já está implementado em Lousada? Exatamente, com um crescimento sustentado do número de vagas, porque são vagas contratualizadas para a Segurança Social e financiadas por elas. Isto o que é que permite? Permite que uma equipa todos os dias vá à casa da determinada pessoa, prepare o almoço, ou leve já o almoço,
trate da higiene, veja se tomou ou não a medicação, faz ali algum acompanhamento também psicológico, social, para perceber se está tudo bem com a pessoa. E existe Na verdade, é um serviço de apoio de idosos que estão isolados. Exatamente. Podem não estar isolados, mas que pretendem este serviço. Sim. A par de tudo isso, temos uma iniciativa que tem sido extraordinária, que são os movimentos séniores. É uma iniciativa informal, que não tem o apoio da Segurança Social, mas é uma iniciativa criada pelo município, em que quase todas as freguesias têm. O que é? Não é nada mais nada menos que, quer com o apoio da Junta de Freguesia ou de uma IPSS, existindo um espaço disponível para os idosos estarem, eles passam lá 3, 4 tardes ou o que a freguesia assim permitir, e estão dedicados a eles, ou seja, existe um conjunto de voluntários que se predispõem a estar lá, que fazem o acompanhamento destas pessoas, fazem atividades com elas, lancham, fazem jogos, e depois existe uma coordenação da Câmara Municipal que faz uma série de eventos ao nível anual, que permite que as pessoas conheçam outras que pratiquem bóssia, por exemplo, que vão passear, que façam as festas tradicionais como São João, como agora vamos ter a desfolhada, juntamos estas pessoas todas, fizemos o Miss e Mr. Sénior, portanto, atividades divertidas ao longo do ano que eles adoram, e depois o que é que acontece? É que primeiro estranha-se, depois entranha-se. Ainda há pouco uma freguesia, no último mandato, que não tinha movimento sénior, através da minha ação, e ainda enquanto vereador da Ação Social, porque também tive este pelouro, lancei o repto, fiz entender às pessoas que aquilo seria, e hoje é o maior movimento sénior que nós temos, com 50 e poucas pessoas, com tendência a aumentar. Portanto, às vezes não é preciso dinheiro, às vezes não é preciso financiamentos da Segurança Social para podermos dar uma resposta a estas pessoas. Ou seja, tratar das nossas famílias é fundamental. Defende a continuidade. E diga-me 3 pontos em que vai manter essa continuidade. O primeiro ponto essencial é a responsabilidade financeira. Eu já tive alguns debates, já ouvi os programas eleitorais dos partidos. O que eu vejo é que os projetos que não são o nosso têm quase uma intenção de prometer tudo a todos. Vão baixar a água, vão dar as refeições às crianças, vão a todas, vão colocar mais lares em tudo que é sítio, vão fazer tudo. Isto, na verdade, tem que se dizer às pessoas, comigo, não contem para isso. Não contem para colocar Lousada com uma troika em cima, como muitos municípios aqui à volta estiveram. Porque depois as pessoas todas vão pagar isso. Nós já temos os impostos no mínimo. Temos o IMI no mínimo, a derrama é 0, portanto, muitas das empresas que vêm para a Lousada também vêm por causa disso, mas nós temos que ter noção que os investimentos só podem ser feitos passo a passo e muito conscientes, porque hoje não podemos cair na tentação de prometer aquilo que não podemos cumprir. E, portanto, o meu programa é ambicioso, mas eu não fecho esse programa em 4 anos. Existem muitas medidas em que eu explico que tem que ser para 12 anos, nomeadamente plano de desenvolvimento das freguesias, que é isso que também queremos fazer. Porque temos noção que existem investimentos essenciais que já estão a ser feitos e que vão ter repercussões financeiras no próximo mandato, porque assim é, a Loja do Cidadão, por exemplo, a construção dos centros de saúde, da habitação, e que nós também temos uma componente económica para aí. E, portanto, desde logo, é um rumo de retidão, de credibilidade e confiança nas contas públicas. Um dos problemas transversais a toda a região e é um dos abordados com todos os candidatos é a habitação. Não é um problema de Lousada, é um problema de todo o país. O que pensa fazer para comatar esse problema? Casos de habitação a custos controlados, rendas acessíveis. O seu adversário diz que não construiu nenhuma, nestes últimos anos não foi construída nenhuma casa de habitação acessível. De habitação acessível ou até habitação social, que não foi construída nenhuma e que perderam a oportunidade de ir buscar fundos. O que é que pensa, o que é que foi feito? Já agora justifica isso, porque é que não foi feito e o que é que pretende fazer nos próximos 4 anos? Para já, isso não é verdade e ele sabe perfeitamente isso. Isto porquê?
Nós, no âmbito da estratégia local de habitação, propusemos aquilo que seria sensato e queríamos concretizar. Porque o que mais vi por esse país fora foi municípios a impolar a estratégia local de habitação, a dizer que iriam fazer muitos milhões de euros de obras e fizeram quase nada. Não só por culpa própria, mas também por culpa do mercado, da construção, que não é fácil conseguir empresas para isso. E muito a culpa desta situação tem vindo a ser feita pela inoperância do IRU, do Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana, que até há poucos anos ainda se iria ter algumas soluções. A nossa primazia foi, desde logo, para reabilitar aquilo que estava completamente na destruição. Por exemplo, o bairro Doutor Abílio Moreira, cerca de 200 habitações, que não era somente uma questão de habitação social, porque a gênese daquele bairro era um bairro dedicado aos trabalhadores da Quispo, que o Hans Isler fez aquele bairro, ou seja, ainda hoje existem lá pessoas que foram trabalhadores daquela fábrica, mas que depois isto passou para o Estado. E há cerca de 25 anos, ou até mais, que aquele bairro não tinha uma única obra. Portanto, eu quando tomei posse, em 2019, como vereador, a principal prioridade foi essa, foi, em vez de estarmos a construir fogos novos, foi desde logo reabilitar o que já existe, porque senão iria ser dramático. O seu adversário diz que não aproveitaram os fundos do PRR, por exemplo. E isto foi uma obra de PRR. Mas estamos a construir, estamos praticamente a terminar uma série de casas no âmbito também da Estratégia Local de Habitação e financiadas pelo PRR, de habitação acessível, distribuído pelas freguesias de Lousada. Ou seja, nós não andamos a comprar terrenos, fizemos sim pequenos núcleos habitacionais. Porquê é que eu digo pequenos núcleos habitacionais? Nós já temos cerca de 90 habitações sociais em Meinedo, em Sernadelo e em Lustosa. E um erro que foi feito no passado, mas era o que era congregar as pessoas todas num bloco, porque depois há problemas de condomínio associados, sempre aquelas situações que não são agradáveis. E o que é que nós fizemos desta vez? Fizemos em pequenos terrenos do município, dispersos por várias freguesias, e estamos a construir, é por isso que responde, em Vilar de Torno e Alentém, estamos a construir em Boim, em Souzela, no Vigilde, e outras candidaturas também estão feitas e a aguardar aprovação, fazer núcleos habitacionais mais pequenos para que as pessoas até daquela freguesia possam concorrer, mas com uma novidade, é que nós assumimos politicamente esta opção de ser uma escolha para jovens casais. Lousada é um concelho jovem, no regulamento está previsto que haja uma majoração positiva para estas pessoas, estes casais que trabalham, mas que não têm suficientes rendimentos para conseguir ir ao mercado, pagar algum tipo de arrendamento. Isto tem a ver com aquilo que fala que é o regulamento de habitação para favorecer casais jovens? Exatamente. Portanto, esse regulamento está aprovado, está feito. Foi uma opção política nossa que não vamos... Nós já temos habitação social. A habitação social já existe, tem um público definido para isso. A habitação acessível é diferente. Eu marco bem essa diferença. É para pessoas que, tendo alguns rendimentos, que trabalham, também têm direito a ter uma correspondência do Estado para isso. E, portanto, são rendas que, mediante a tipologia, seja T1 ou até T3, varia dos 250 euros mês até o máximo, dos máximos, cerca de 400 euros mês, no caso das habitações maiores. É isso que estamos a fazer. E, infelizmente, não estamos a ter resposta do IRU para candidaturas que formulamos no tempo certo e na hora certa. Que também, o que é que vem daí? A construção em Meinedo de mais dois núcleos, outro em Novo Vigilde, tudo em terrenos municipais. Nós não vamos gastar dinheiro a comprar terrenos para depois fazer as casas. São os terrenos que já são do município. Temos também outras iniciativas, que é urbanizações em que alguns lotes revertem a favor do município, que brevemente estarão também a ser executadas. E, portanto, com estas negociações, nós conseguimos
captar alguns terrenos para nós, para que de uma forma mais simples, mais fácil, e poupando dinheiro ao Estado, porque todos nós temos que poupar dinheiro ao Estado, seja possível continuar a construir estes pequenos núcleos habitacionais. E para além disso, havia outro, que também já estava aprovado, aliás, mais dois, que já estavam aprovados pelo IRU, que aí poderia estar inscrito na nossa estratégia local de habitação, mas o IRU assim não o entendeu e então aí empolava muito o número do investimento municipal, mas para que é isso, se o que nos interessava era que alguém fizesse, sejamos nós ou o IRU. O empreendimento Hans Isler, que foi aprovado pelo anterior governo, o projeto está feito e aí, passado 2 anos, não foi lançado o concurso público. Muita insistência nossa, muitas reuniões, não se percebe, porque são 45 apartamentos, aí sim no centro de Lousada, num terreno em frente à GNR, um design arquitetónico bastante interessante, não se percebe porque é que ainda não foi lançado o concurso. O que dizem é que está por dias, já está por dias há muito tempo, e para além disso, na freguesia do Torno, a junta de freguesia tinha lá também um grande terreno, conseguimos que eles aceitassem e bem ceder ao IRU para que o IRU levasse a cabo mais uma obra de cerca de 15 habitações que até hoje, infelizmente, também não está. O que foi de nossa competência está a ser feito, está a ser ultimado. As casas, por exemplo, em Vilar do Torno e Lantém já estão prontas. Também não me parece bem fazer agora, 2 semanas das eleições, um concurso, uma entrega de casas. Não faz sentido. É por isso que estamos a aguardar para entregar as casas. Fala da promoção da habitação que responde às necessidades do Conselho. Como é que vai promover essa habitação que responde às necessidades do Conselho? Lousada já é o 3º concelho do país com maior crescimento habitacional. Ou seja, o setor privado está a dar resposta a isso. E está a dar resposta porquê? Porque também a celeridade dos procedimentos urbanísticos. Quanto tempo demora um procedimento? Um procedimento urbanístico, se o processo for bem instruído, com os documentos todos e obedecendo às regras em vigor, nós estamos a responder num prazo de 20 dias. Aliás, isto é público, nós recebemos o prémio da Nova School of Business and Economics. O seu adversário diz que, para além de demorar muito tempo, que fazem atrasar, para que depois as pessoas tenham que ir ter consigo para lhe pedir pessoalmente para acelerar o processo. Isso é falso, ele sabe isso, só que o meu adversário, como já foi candidato 1, 2, 3, 4, 5 vezes, tem os mesmos argumentos. Não, também já foi candidato à Assembleia Municipal, portanto, também é um boletim de voto que as pessoas têm que fazer a cruz. E, portanto, usa os argumentos que usou há 20 anos atrás. Portanto, esta transformação foi feita. Aliás, o que nos dizem até é o contrário. O que nos dizem é os arquitetos do setor privado dizem que nós estamos a ser rápidos demais. Porque depois nós respondemos logo e o cliente obviamente fica à espera que o técnico... Agora, como há muito trabalho na construção civil, sermos rápidos demais também para eles causa ali algum transtorno. Portanto, a questão do prisma é verdade. Não é verdade. Não é verdade de todo. Eu afirmo olhos nos olhos. Não é verdade. Não é verdade. Agora, se me disser assim que há processos que possam... Sim, estamos a falar de processos normais e que não podem demorar mais. Que não trazem. Se o processo estiver mal instruído, se não cumprir as regras, obviamente não vai estar aprovado. Isso é óbvio. Diz que anunciou um regulamento da habitação para favorecer os casais jovens, já explicou, mas disse também que ia ter uma habitação acessível para todos, que é universal e que isso vai estar condicionado aos rendimentos das pessoas e acha como é que quer implementar uma habitação acessível a todos. Nós, como eu estava a dizer, a habitação social, e nós temos imposto muitas regras, não pode ser vista uma habitação para a vida. A habitação social tem que ser uma solução momentânea para ajudar pessoas que efetivamente precisam e são avaliadas. Não acontece na maioria das vezes. Nós temos grande mobilidade de pessoas na habitação social e pessoas que até saem por sua iniciativa própria. Temos sido um bom exemplo disso. Porquê? Porque existe um acompanhamento social muito próximo. Ou seja, ano após ano, a situação económica das pessoas é avaliada. É óbvio que existem também algumas pessoas que estão muitos mais anos. E então, à medida que as pessoas envelhecem, depois não têm rendimentos e tendencialmente mantém-se. Mas nós não temos sentido isso na habitação social em Lousada, aquela que é gerida por nós.
os 3 empreendimentos sociais. E, portanto, havendo, obviamente, uma lista de espera, quando nós fazemos estas... Nós entregamos muitas vezes chaves para que as pessoas... Agora, não fazemos publicidade com isso. Eu acho que isso não se deve fazer publicidade. E depois temos a outra situação, que eu já expliquei há pouco, que é uma construção de habitação acessível, que esperemos agora que com o novo quadro comunitário, e pelo que se vê nas notícias, vai-se reforçar bastante a este nível. Já ouvi falar cerca de 3 milhões de euros para o município de Lousada, por exemplo. Nós aí já podemos, e se nos derem essa responsabilidade, alavancar muito mais. Porque o que nós precisamos é que nos deem a responsabilidade. Porque se for como até hoje, que nós para recebermos o dinheiro relativamente a obras andamos 4 ou 5 meses, ou às vezes 1 ano, para que o Estado nos dê esse dinheiro, isso não pode ser. Portanto, o ideal, e eu acho que é isso que irá ser feito, mas ainda estou para ver, que o município é-lhe permitido até um determinado valor gerir a sua própria parque habitacional, o seu próprio parque habitacional, e posteriormente prestar contas a quem tem direito, e muito bem, de forma transparente. Portanto, a habitação é um problema genérico no país, não tanto em Lousada, obviamente, sim, mas também nos preocupa, e é isso que nós estamos a fazer. Para terminar este assunto da habitação, diz que pretende reabilitar casas de famílias carenciadas. Como é que o vai fazer? Isso é para corresponder à perfeita nulidade que foi o programa Primeiro Direito. E eu não sou, eu acho que já me conheço, não sou defensor partidário cego. Foi uma falha grave do governo do PS, o programa Primeiro Direito. Isto porquê? Porque não era ágil, era uma boa intenção, era uma excelente intenção que uma pessoa na sua casa, que comprovadamente não tem capacidade económica para, em vez de estarmos a tirar essa pessoa dessa casa e atribuir uma habitação social, porque não podíamos fazer lá obras? A intenção era esta, era uma intenção boa, e é isso que eu também me proponho, obviamente com muito menos dinheiro, não é? Mas para corrigir estas pequenas situações, porque às vezes... Quantas entende que irá reabilitar em 4 anos? Eu não vou fazer números, porque depois, quando dizemos números, as situações depois não correspondem à realidade. Nós identificamos centenas de casas em Lousada que, ao abrigo desse programa Primeiro Direito, poderiam estar na lista para serem candidatáveis a isso. Só que depois o Estado, como costume, cria uma teia de burocracia, que não quer dizer que não seja viável determinados aspectos que pediram, mas que transforma uma candidatura num autêntico calvário, nomeadamente a pessoas que já de si não têm tanto conhecimento das normas, que já de si não sabem dos documentos que têm ou que teriam que ter em casa, e depois é um problema porque é preciso declarações do IRS, comprovativos bancários, licenciamentos urbanísticos das casas, um emaranhado burocrático que depois, quando existe um conjunto, às vezes as casas nem são propriamente deles, estão em heranças ou são de algum familiar, que depois quem mora exatamente lá não pode ser o beneficiário. Portanto, o programa que foi criado foi um programa excelente, com um propósito excelente, mas para ressalvar uma série de situações tornou-se algo que não foi posto em prática. Portanto, o dinheiro havia, mas não foi aplicado. Diz que irá construir uma grande loja do cidadão, uma única infraestrutura, penso que é na Praça de Rota do Roménico. Sim, já está a ser feito. E o que é que pretende com essa grande loja do cidadão? Quanto é que vai gastar e que vantagens tem para o município? A loja do cidadão já está lançada, já tem o desaterro feito, em breve irá estar em construção. Portanto, já foram feitos todos os procedimentos, foi algo que é muito necessário em Lousada para congregar uma série de serviços públicos num só local. E esperemos que isto, com a loja do cidadão num sítio tão central, com estacionamento, com o Museu da Rota do Românico ao lado, o interface multimodal, crie uma nova sinergia, uma nova centralidade para Lousada. Isto porquê? E para também dar resposta às pessoas, porque nós também queremos, se assim nos deixarem,
ter lá também um posto do município de Lousada, porque as pessoas assim escusavam de depois ir à Câmara, mas ter lá os serviços da Conservatória, da Segurança Social e das Finanças. Uma loja de cidadão normal. Agora, espero que sim, é que de uma vez por todas a Conservatória preste um verdadeiro serviço público, porque os funcionários que têm são excelentes, só que não conseguem dar vazão a tudo. Há cerca de 20 anos que não é feito um concurso para as conservatórias. Há cerca de 20 anos para conservadores. Portanto, das duas uma. Isto são culpas de todos os partidos que estiveram no governo, portanto, não há questão nenhuma. Desde outubro de 2024, a situação transformou-se quase que dramática, com fechos sucessivos da Conservatória de Lousada. O próprio município viu-se na necessidade de colaborar, e bem, estávamos aqui para isso, de fazer a transferência de alguns funcionários, que depois até foram para lá, começaram a trabalhar, mas que não vinham perspectivas de carreira, voltaram outra vez para o município. Isto porquê? Porque há uma diferença. No município de Lousada, os nossos funcionários são bem tratados e nós estamos até a promover uma nova reorganização do organograma para que as pessoas também possam ganhar mais, para ter metas da evolução profissional, e isso também está a ser feito, porque se nós estamos a fazer este trabalho e se conseguimos, é graças aos funcionários municipais que temos em todas as áreas, e isso são excelentes. Mas isso também deveria ser uma realidade no setor central do Estado, e portanto esperemos que com a Loja Cidadão, com o investimento que se está a fazer, e também investimento do Estado, obviamente, tenhamos ali uma zona diferenciadora e que sirva verdadeiramente a população. E vou lutar para que isso seja uma realidade, nomeadamente ao nível dos recursos humanos. Falou há pouco disto ser construído ao lado do centro intermodal. Sim. Um dos grandes problemas de Lousada ainda continua a ser os transportes interfreguesias. Certo. E sei que pretende criar uma rede de transportes, ou melhor, garantir que pelo menos 3 vezes por dia existe transporte. Não pode ser curto, 3 dias por dia, 3 vezes por dia, ainda por cima quando a maioria deles é uma vez de manhã, ao meio-dia e à noite, para quem queira, por exemplo, ir à Loja do Cidadão ao meio da manhã e regressar a casa. E como é que pretende resolver este problema, sendo certo que isto é uma responsabilidade que foi passada para a CIM, certo, mas que não está a funcionar em Lousada? Em Lousada e noutros concelhos, sim, mas como é que vai resolver isto no seu concelho? Vamos lá ver, há uma série de situações que convém esclarecer. Os transportes foram passados para os municípios e para as áreas intermunicipais há relativamente pouco tempo. E, portanto, a partir daí foi criada uma organização dentro da CIM para que, com todos os municípios do Tâmega e Sousa, haja uma ligação, porque Lousada não é nenhum oásis, não vive, apesar de estarmos no centro do Tâmega e Sousa, o importante é que as pessoas consigam deslocar para esses concelhos. Quem quiser ir ao Hospital de Penafiel, exatamente, possa ir. O que nós propusemos, desde logo, e os outros municípios também o estão a fazer, nós estamos exatamente no mesmo patamar que Penafiel, que Felgueiras, que Passos de Ferreira. Portanto, isto já nem é uma promessa, porque os autocarros já aí andam. Se as pessoas virem com a sinalética Linhas, é a nova operadora que saiu desse consórcio. E, portanto, o que é que nós estamos agora a reforçar, e eu acho que até ao final do ano, início do próximo ano, com algum atraso que às vezes possa existir, porque isto está a ser interligado com a área metropolitana do Porto, e a dificuldade tem sido informática neste aspecto, é que as pessoas 3 vezes por dia, pelo menos, tenham estas ligações. Não quer dizer que seja só 3 vezes. Há a garantia que de manhã começa na freguesia mais distante, liga ao centro de Lousada, mas as rotas vão sendo comuns a todas elas. E depois ligar aos centros de saúde, ligar às centrais ferroviárias, ao Hospital de Penafiel e também ao Porto, à área metropolitana. Lousada tem muita juventude, muita gente a estudar nas faculdades. Nós conseguimos há pouco a Flixbus para Lousada, que ter tido um sucesso brutal, mas acima de tudo, e aquilo para responder também à questão, não queria fugir a isso, alguém que quer ir pontualmente a um local, há o transporte a pedido. É algo que já está implementado em zonas como Baião, como Sinfãs, Rezende, salvo erro, que tem resultado particularmente. Transporte a pedido, a pessoa planeia o transporte e requisita-o
para aquela altura. É quase como um serviço de táxis, mas centralizado também na CIM. Isso já existe. O transporte a pedido já existe, já está a ser com muito sucesso até. Às vezes escusam de andar autocarros, às vezes com 50 lugares vazios, porque é uma necessidade. O adversário diz que é criar uma rede, se não resolver o problema da CIM, que é criar uma rede municipalizada de transportes públicos. O adversário promete tudo a todos. Isso é um absurdo porque, primeiro, na CIM, a CIM é que é a autoridade de transportes. A partir do momento em que o município quer fazer isso, deixa de ter o financiamento para isso. E, portanto, das duas uma, eu não sei onde é que vai arranjar o dinheiro, portanto, eu tenho que ser sério com as pessoas. Eu podia estar a prometer transporte a toda a hora, não consigo, não é viável, não pode ser. E, portanto, nós temos de ser consentâneos com aquilo que podemos. Se ele diz que consegue transportes a todo dia, a toda a hora, é uma opção dele, mas eu acho que não é verdade. Diz que vai apostar nas zonas industriais, e já iniciou também por falar disso, e que já tem empresas acertadas para a área industrial de acolhimento empresarial de Caí de Rei. Consegue dizer quais são, quantos postos de trabalho? Não, já são públicas, ou seja, o concurso já foi lançado, não posso voltar aqui a dizer, são 30. São 30 empresas que recorreram ao nosso concurso dos lotes da área de acolhimento empresarial de Caíde, em áreas muito diversas. Quantos postos de trabalho? Depende, portanto, não tem o número? Não tem número, depende, porque as empresas, cada uma é que sabe das suas características, mas são em áreas que têm trazido maiores salários. Quem diz isso diz, por exemplo, ainda agora, eu só falo em propostas que estão em vigor. Conseguimos completar um investimento de 11 milhões de euros para a área de acolhimento empresarial de Lustosa, que criar 60 funcionários, desculpe. Que estava previsto para Penafiel, e depois é público, podem perguntar à pessoa, ao responsável da empresa, porque é que veio para Lousada? Por causa da celeridade do procedimento administrativo. Portanto, coincidências, uma câmara que para o meu adversário demorava muito a responder, conseguiu captar um investimento de 11 milhões, mas vai haver mais. Vai haver mais investimentos, mas diz-me a experiência e a cautela para não divulgar, porque, primeiro, em alturas eleitorais nunca se faz isto, é um erro. Dizer que conseguimos a empresa A, B ou C, temos é que ter a certeza. Estamos em conversações com uma grande empresa e esperamos que no futuro se possa anunciar. Fala de plano de capacitação de empresas e trabalhadores. O que é concretamente? Isso está muito ligado à necessidade que as empresas e os empresários nos têm dito, porque muitas das vezes os empresários, e bem, estão dedicados ao negócio, existem muitos problemas, muitas situações para resolver, mas é preciso fazer o zoom out e conseguir ver toda a floresta e não apenas a árvore. Existe setor-chave em Lousada que também precisam de transformação. A confecção e o vestuário é muito importante, que efetivamente os salários têm vindo a crescer, mas não quanto aquilo que nós crescíamos, mas também não é o município de Lousada que por decreto vai obrigar os patrões a aumentar salários, porque às vezes as oposições quando falam pensam que o Sr. Presidente de Câmara faz um decreto e a partir daí começa-se a pagar 1.500 euros mês a todas as pessoas. Isto não é assim. As empresas têm as suas dificuldades, têm a sua gestão autónoma, nós podemos ajudar a captar, e é isso que estamos a fazer, empresas com o valor acrescentado. Mas o que estamos a tentar fazer é criar um programa, isto ainda não foi feito, nomeadamente na área da inteligência artificial, que também foi algo que o meu adversário disse que não é prioritário, quer dizer, a geração da inteligência artificial já está. Portanto, nós já estamos a perder o comboio, porque nós já competimos de uma forma global com a China, com a Índia, com todos os países que já estão a usar estas ferramentas. E se nós não fizermos nada, vamos perder esse comboio e a situação vai ser dramática. O que é que nós pretendemos? Nós já contactamos algumas empresas portuguesas de inteligência artificial que não é para substituir postos de trabalho por tecnologia, mas sim aprimorar as competências destas pessoas. Às vezes uma costureira que tem aquele trabalho com aquele horário contínuo pode se tornar um técnico mais capacitado se tiver formação numa determinada área em que, por exemplo, reduz ao ínfimo dos pormenores o desperdício que essa pessoa produzia,
que existe também situações que capta desde logo todas as tendências do mercado que está a gastar naquele momento e não por coleções, porque trabalha-se sempre em contraciclo, e bem, mas agora o nosso mundo é ao minuto, é ao segundo, e já existem ferramentas para tudo isso. E também em termos da segurança laboral, de precaver ao máximo os acidentes laborais. Isto é tudo ferramentas que devem ser apresentadas aos empresários. Nós estamos a fazer esse esforço. Nós não vamos mandar nas empresas. Eu não me quero intrometer na vida das empresas, queremos sim ser uns parceiros para ajudá-los. Tem falado na criação de um polo universitário. Como é que pretende fazer isso? Com quem? Como é que vai... Com quem vai falar? Lousada já tem, não posso dizer um polo universitário, mas já tem uma parceria com o Politécnico do Porto, nas instalações da antiga zona industrial, da antiga Associação Industrial de Lousada. O que pretende fazer de novo? Com os cursos técnicos superiores profissionais. Nós queremos dar o passo seguinte. Ou seja, nós já temos cursos na área das novas tecnologias que têm tido muita procura, muitos alunos que vêm de fora para o Lousada a estudar nessas áreas. Queremos dar o passo para o ensino universitário, para ter licenciaturas nessa área. Nós já estamos a conversar já há algum tempo com o IPP. Existem infraestruturas e empresas que também estão interessadas nesta parceria. Por exemplo, existe uma empresa na área dos drones em Lousada que veio para aqui, que também está interessada nesta parceria com o Politécnico do Porto e, portanto, nós estamos a conversar com eles para podermos dar este passo seguinte nesta área que é fundamental nos dias de hoje. Diz que quer reduzir a pegada carbónica. 3 medidas concretas para reduzir essa pegada carbónica. Lousada é um município internacionalmente conhecido pelas suas boas práticas ambientais. Aliás, dou-vos aqui uma novidade em primeira mão. Lousada foi convidado para a COP30, que será em novembro no Brasil. E, portanto, quando nós dizemos isso, acho que já estamos todos esclarecidos. Reduzir 30% a pegada... Se quiser explicar aos leitores o que é COP30, COP30 é o grande evento das Nações Unidas na área do ambiente, dizer assim, em que para Lousada, para se lembrarem de Lousada, como um município, para ir lá falar sobre as práticas, no meio do mundo inteiro, já é alguma coisa. Portanto, estou a dizer isto em primeira mão. Em novembro, Lousada foi convidado para ir ao Brasil, será em Belém, no COP30. E, portanto, o que é que nós conseguimos? Nós plantamos 250 mil árvores com recurso a voluntários, porque se fossem os funcionários municipais seria fácil. Às vezes vejo alguns municípios que plantaram uma retroescavadora, os funcionários vão plantando. Não, nós temos que envolver a população. Temos um grande projeto de guarda-rios, porque no Rio Mesio, no Rio de Sousa, pessoas que adotaram, salvo seja, margens dos rios para cuidar destes rios. Porque antigamente havia a profissão dos guarda-rios, que era uma profissão bastante necessária. Deixou de haver. Nós agora criamos esta iniciativa em que existem quilómetros e quilómetros de rio que estão adotados por determinadas pessoas. Mas como é que 3 medidas para baixar a pegada ecológica? E isso irá ser feito com a redução das viaturas. Por exemplo, o parque municipal, estamos a passar todos para elétrico. Criar comunidades de energia renováveis, por exemplo. Imagino que é todos os edifícios municipais, que são bastantes, escolas, centros de saúde, edifícios municipais da Câmara de Lousada, todos estes edifícios poderem estar interligados. O complexo esportivo, a imensidão que é o complexo esportivo, ter painéis solares a produzir diariamente para a própria Câmara. E também dar um passo superlativo, que é... e já temos empresas em Lousada que fazem isso, criar comunidades de energia renováveis, há uma com muito bons resultados em Pias, que até já o excedente da produção que tem atribui à paróquia, atribui ao clube desportivo, que é bastante interessante. Imaginemos isto, que nós já temos experiências bastante positivas em todo o território, não só baixa a fatura da eletricidade, como também promove uma pegada ambiental mais interessante. Há um conjunto muito grande de iniciativas em termos ambientais
que são fundamentais e estão a ter. Lousada ganhou em 2019 o Prémio da Ação Climática numa final, digamos assim, em que estavam três cidades. Estava Berlim, Louvain na Bélgica e estava Lousada. E Lousada venceu este prémio de transformação. Desde o projeto Gigantes Verdes, em que nós protegemos as árvores, os gigantes, aquelas árvores que nós não Sim. conseguimos abraçar, torna-se um gigante. A plantar milhares e milhares de árvores, a ter um perfeito cuidado com a fauna e flora. Todas estas iniciativas e o trabalho ambiental que está a ser feito com o pulmão, a Mata de Vilar, com toda uma série de iniciativas nas escolas, porque se nós não educarmos as nossas crianças, por exemplo, com o projeto Bioescola, em que eles, isto também contribui para a redução da pegada ambiental, nós temos um projeto interessantíssimo na Bioescola que no final do ano damos dinheiro às escolas pelas poupanças que elas tiveram. Portanto, envolve toda a comunidade e se a escola consumir menos energia, se consumir menos água, se tiver uma série de poupanças, nós fazemos a relação e devolvemos isso em dinheiro à escola para gastar no que quiser, em material didático, no que for. Portanto, há uma envolvência de toda a comunidade com este objetivo comum e estas metas e de acordo com os técnicos municipais, temos uma equipa interessante de biólogos e da área do ambiente, são concretizáveis e cumprem desde logo os ODS locais, que é isso que nós estamos a prever. Antes de terminar, daqui a 4 anos, caso seja eleito presidente da Câmara, 3 metas com números concretos que quer ter cumprido. Desde logo os transportes. Quero ter cumprida este desiderato de termos os transportes para as pessoas, a ligar ao centro de Lousada. Depois, o reforço na área social, que está em curso, já começa a ser uma realidade, mas de uma forma estável, de contínuas turmas, de aumentar as salas nas escolas, porque temos tido este crescimento habitacional interessante. A terceira, eu gostava muito de ter novidades da linha de Vol de Sousa e do terminal de mercadorias ferroviário. Porque é que Lousada fica melhor entregue a si do que a Leonel Vieira? Desde logo porque eu tenho novas ideias, uma nova ambição, novos projetos. Sou bem mais novo, tenho 41 anos. A minha candidatura à Câmara não foi por nenhuma obsessão pessoal. E referiu o meu adversário disse que no debate que irá ser candidato às vezes que forem precisas. Eu não. Eu vou ser esta vez candidato. Se as pessoas confiarem em mim, tenho aqui um projeto para 12 anos. Se não, vou à minha vida. Há muito mais mundo para mim, há muito mais Lousada para mim do que a obsessão por um cargo de presidente de Câmara. E, portanto, eu toda a minha vida estive no movimento associativo, estive na banda de Lousada, estive nos bombeiros de Lousada, estive na Associação Esportiva de Lousada, fui capitão de equipa do Hockey em Campo, fiz uma série de coisas, trabalhei na atividade privada, fui psicólogo durante uns anos, 12 anos, quero fazer também outras coisas na minha vida, mas neste momento estou focado nesta missão que muito me orgulha. Tem sido o gosto da minha vida estar a servir as pessoas de Lousada, como vereador. Obviamente que, sendo Presidente de Câmara, ainda vou ter esse gosto redobrado, empenhar-me-ei. As pessoas conhecem-me, as pessoas que me conhecem em Lousada sabem que eu sou uma pessoa acessível, sou uma pessoa que resolve os problemas e sou dedicado para responder às suas pretensões a qualquer hora do dia, hora da noite. E, portanto, estou centrado neste objetivo de continuar a transformar Lousada. Se tiver um eleitor indeciso a votar, o que é que lhe diria num minuto? Diria que, confiando em nós, tem a garantia da confiança e credibilidade do nosso projeto. Nós já demos provas no passado que somos rigorosos, que temos boas contas e que Lousada é um bom sítio para viver. Dúvidas houvessem, basta falar com as pessoas fora do Conselho de Lousada e perguntar apenas o que é que acha sobre Lousada. Todas as pessoas vão dizer que é um concelho atrativo e que, comparando com o seu, está neste momento melhor.
E é isso que as pessoas de Lousada também sentem isso, e por isso nós também somos merecedores da sua confiança. E, portanto, com esta panóplia de qualidade de vida, de uma aposta centrada na educação, na cultura, no desporto, na ação social, na proteção das famílias, mas também de uma forma marcada nas empresas, que é isso que eu quero também reforçar ainda mais, e sempre, sempre, sempre com as boas contas em cima da mesa, eu acho que convence as pessoas. Muito obrigado por esta entrevista. Muito obrigado.